reparou como filhos dos mesmos pais, criados da mesma forma, são tão diferentes? Mesmo debaixo do mesmo teto, sobre a mesma orientação familiar. Por quê? Cada ser humano tem um jeito de agir diante das situações, das dificuldades, das alegrias, um jeito de construir a história, de lidar com os problemas. Poxa, por que tem gente que fez a 6ª série, aprendeu alguns conceitos em matemática, entendeu tudo e outros não entenderam nada? A aula foi a mesma? O mesmo professor, o mesmo material, as pessoas às vezes estavam lado a lado na cadeira, mas uns aprenderam, outros não. Olha o sucesso de outras pessoas e pensa, poxa, essa pessoa teve sorte. Ela cresceu num meio propício, por isso que ela desenvolveu tanto na vida. Será mesmo? Essa cultura como brasileiro é ter um pouco essa síndrome do vira-lata. Uma mentalidade muito limitada. Vou explicar melhor, tá? Então essa coisa do, Portugal veio aqui, roubou nossas riquezas, porque no Brasil tudo sempre dá errado. Então a gente tem um pouco desse idade de sempre se colocar pra baixo, pra trás e acreditar que pessoas de sucesso só surgem em ambientes propícios. E muito pelo contrário, gente. Todos os grandes nomes, sejam mártires ou sejam pessoas de sucesso, elas tiveram na sua essência algum momento de muito sofrimento. Olha que louco. Se só sofrer fosse sinônimo de prosperidade, tava todo mundo muito rico, né? A questão não é essa. A questão é a forma como a gente lida ao sofrimento. Pare de procurar a felicidade. A felicidade não é o caminho. A dificuldade que é. Toda vez que a gente cresce, é sempre através de alguma dificuldade, de alguma dor. E não quando a gente se sente feliz. Que, se eu tivesse tanto dinheiro na conta, eu resolveria meus problemas. Se eu tivesse tido acesso às mesmas oportunidades que aquele fulano, eu teria, nossa, hoje eu seria uma Beyoncé da vida. E muita gente se engana quando a gente pensa assim. Porque tem grandes chances de você ter tido essa mesma oportunidade, essa mesma criação, os astros todos alinhados, e você continuar na mesma situação que você tá hoje. Sabe aquele clichê? Você tem a vida que você merece? Que dói, que dá raiva? Principalmente quando a gente não tá na vida que a gente gostaria de ter. A energia que a gente dispõe para as coisas que a gente realmente acredita e quer fazer, é essa energia aí que representa aquilo que a gente está vivendo. Você tem o corpo que você merece. Aliás, você está cultivando ele. Você tem a sua saúde financeira que você merece. Afinal, você está cultivando ela. Seja positiva ou negativamente. Que não existe sorte. Existe trabalho. E quando a gente fala de trabalho, não é muito trabalho, trabalhar muitas horas, trabalhar em muitos lugares. É trabalhar com empenho naquilo que a gente acredita. Tem uma grande diferença de você se dedicar ao máximo, sabe? Fazer o básico de qualquer tarefa muito bem feito. Se dedique para ser o melhor naquilo que você faz. Não trabalhar horas a fio sem um propósito, sem um... Por que você está fazendo aquilo? Então, se você foi contratado para ser gerente, seja gerente. Se dedique para melhorar nas coisas que você não sabe como gerente. Ser um gerente, por exemplo, significa que você tem que ter a gestão de pessoas, ser líder acima de tudo, ser exemplo, saber contratar, demitir, entender de dados, números, saber quem são as pessoas da sua equipe. Então você não pode ser contratado para ser gerente só porque você quer um status ou um salário bom. Você precisa ter muitas outras coisas. Então eu não acredito que as pessoas sendo expostas às mesmas oportunidades de muito sucesso chegariam ao sucesso. Que tem muito uma questão de querer, tem muito uma questão de dedicação, de disciplina. Vamos falar a real? A gente não tá afim de tudo isso, não. A gente sabe qual é a fórmula do sucesso. A gente bem sabe. Mas nem sempre a gente tá disposto